movimento de obras escritas, né? As pessoas geralmente não debatiam um com o outro ao vivo, né? Por meio dos seus escritos que ocorria todo esse debate, essa troca de ideias, né? O primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é que a preocupação primeiro de Agostinho para lidar com essas ameaças não era uma preocupação de cunho acadêmico, né? Não era uma preocupação meramente de cunho intelectual. Agostinho ele era um bispo, né? Ele era um pastor, né? Então a preocupação principal de Agostinho é com o seu rebanho, né? Com a igreja dele em Hipona, né? Ele era um bispo em Hipona, e com as igrejas ali na África, né? E tudo mais. Então, é um ponto que a gente tem que ter em mente que esses debates não eram meros debates de cunho desses acadêmicos que ficam falando de física, mas não, a preocupação era mesmo daquilo que o povo acreditava, né? As ameaças, aquilo que poderia contaminar ali o povo, né? E aí, aqui, iniciando aqui, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o maniqueísmo e a luta de Agostinho contra o maniqueísmo. Quando Agostinho voltou para a África do Norte como cristão, descobriu que a religião que antes admirava, o maniqueísmo, estava em plena atividade. Como jovem bispo, descobriu que essa religião crescia entre a juventude de Cartago e em outras áreas urbanas por causa de seu apelo intelectual. Isso aqui facilmente se encontra um paralelo hoje, né? A gente tem que, só para relembrar, né? Esse maniqueísmo, eu vou falar um pouquinho sobre o que é de novo aqui embaixo, né? Mas a gente tem que entender que Agostinho ele era maniqueu antes de ser um cristão. Então ele foi adepto dessa religião durante alguns anos, antes de se converter ao cristianismo, né? E aí depois de convertido, ele sai da África, ele vai para Milão, para Roma, e aí quando ele retorna à África, depois da sua conversão, ele vê que esse maniqueísmo estava muito em voga, né? Muito em moda na época. Por quê? Né? Isso, a gente, né, não sei, está conversando ontem sobre isso, se encontra um paralelo muito forte hoje. Por que o maniqueísmo estava em voga? Porque era uma religião humanista, que apelava ao orgulho humano, certo? Eles tinham algumas crenças que a gente hoje pode ver como um pouco estranhas, mas se encontra um paralelo fácil hoje com as crenças que muitas pessoas sustentam, que apelam muito para o orgulho humano, né, da minha racionalidade, do meu intelecto, da minha capacidade de entender essas coisas. Por exemplo, cientificismo hoje, né? Ou outras religiões que apelam para essa dimensão humanista do homem, né? Que colocam o homem como centro, que tiram a divindade ou qualquer outra coisa do centro, né? Então, ele vê que esse maniqueísmo estava muito em voga ali na cidade de Cartago, na África, né? Cartago era uma cidade muito importante ali dessa região, né? E aí, como estava em voga ali na juventude, isso se espalhou por toda a África, né? E aí, só recapitulando para a gente poder entender o que era esse maniqueísmo, né? Que estava tão em voga ali na época que ameaçou tanto. O maniqueísmo era uma seita religiosa dualista que cria que o universo físico se originou das trevas, enquanto a alma humana era produto da luz. Seguia-se assim um combate cósmico entre as forças do bem e do mal. O mal era produto de uma força maligna eterna que tinha criado a matéria. Isso é interessante, porque apesar da gente talvez não ver esse maniqueísmo presente hoje dessa forma, ele encontra uma roupagem diferente, né? Lendo um pouco sobre isso, eu vi uns artigos interessantes de pessoas falando como o maniqueísmo ele se encontra presente hoje, né? Muitas dessas heresias, né, pensando sobre isso, muitas dessas heresias, dessas formas de pensar, elas estão presentes hoje numa roupagem mais secular, tirando um pouco esse elemento tão transcendente, de mitos e tudo mais, né? O que é o maniqueísmo? É quando você, hoje, por exemplo, quando você enxerga, por exemplo, na esfera política você vê o maniqueísmo muito presente. Isso é uma análise que várias pessoas falam sobre isso, né? O maniqueísmo hoje na esfera política ele se encontra muito presente quando você se enxerga enquanto grupo político detentor do pleno bem, e os seus adversários são o mal encarnado, são aquele mal puro, né? Aquele mal inerente, né? Isso é o maniqueísmo, esse dualismo, essa maneira de se enxergar o mundo como uma eterna batalha entre o bem e o mal, disputando pela soberania. Isso não é nem um pouco cristão, isso não reflete nem um pouco o que é o cristianismo, né? O cristianismo ele não pressupõe uma batalha entre duas forças iguais, de bem e mal, disputando pela soberania. O cristianismo ele pressupõe, ele afirma que o bem já venceu, certo? A gente não está falando de duas forças em igualdade de poder, disputando para ver quem vai vencer no final, certo? O bem, ele já venceu,
entendeu? Então, quando a gente entende isso, a superioridade plena do bem, a gente entende que a gente está lutando uma batalha que já foi vencida por nós. É completamente diferente você enxergar duas forças em pé de igualdade tentando disputar pela soberania, e quando você enxerga o outro como se fosse o mal encarnado, o mal inerente, quando você enxerga outra pessoa, né, o seu semelhante, como se fosse o mal. Isso não é cristão, isso não é uma maneira cristã de ver as coisas, mas isso está muito presente hoje, seja nos debates políticos ou no ódio que é despejado contra diferentes grupos, né? Um grupo contra outro grupo. O próprio Agostinho, durante sua adesão a tal seita, tinha contribuído para o maniqueísmo de alguns de seus amigos, e agora se sentia obrigado a refutar as doutrinas que antes tinha defendido. Então ele tinha essa culpa aí por ter convertido pessoas ao maniqueísmo, ele se sentia nessa obrigação de agora, como cristão, debater, né, discutir a respeito desses pontos que eram defendidos pelo maniqueísmo. Estou falando meio rápido, né? Vou tentar dar uma... O principal livro de Agostinho contra os maniqueístas é Da Natureza do Bem. Ele escreveu por volta de 405. Nele demonstrou que não é preciso postular a existência de duas forças, né, que eu estava falando agora, ou princípios iguais no universo para explicar o mal. Segundo Agostinho, o mal não é uma natureza ou substância, mas a corrupção da natureza boa criada por Deus. Isso é uma inovação, né? É uma formulação que Agostinho, que surge ali com Agostinho. Ele pega um pouco da filosofia grega, mas é a primeira vez que isso surge no meio cristão, né? Esse entendimento do mal, não como uma força, uma existência, né? Mas sim como uma corrupção, né? Agostinho entendia o mal porque era um problema que preocupou Agostinho durante grande parte da sua vida. Mesmo antes da sua conversão, ele adere ao maniqueísmo justamente procurando explicações a respeito da existência do mal, né? Por que o mal existe? Por que o mal existe nesse mundo? E aí ele vai tentando propor soluções a isso, e ele chega a esse entendimento, que é um entendimento que até hoje influencia muito o nosso cristianismo ocidental, né? Ele começa a entender o mal não como uma força em pé de igualdade com o bem, ou não como uma força dotada de uma existência. O mal para ele é uma corrupção, é justamente o não ser, é a ausência de bem. O mal, para Agostinho, seria a ausência de bem, a falta de alguma coisa, não uma existência em si, né? Então, essa pergunta, por que Deus criou o mal, por exemplo? Claro, porque se Deus é totalmente bom, por que o mal existe? Então, como se o mal fosse uma criação, como se o mal tivesse existência. Para Agostinho, o mal não tinha existência. O mal era justamente a ausência do bem, certo? Então, a ausência do bem. E qual é o bem supremo? O bem supremo é Deus, certo? Que é o bem em si mesmo. E aí aqui tem uma citação de Agostinho aqui. Quando então se pergunta de onde vem o mal, deve-se primeiro indagar o que é o mal. E este não é outra coisa senão a corrupção, seja da medida, da forma ou da ordem que pertence à natureza. A natureza que, portanto, foi corrompida é tida como má, porque certamente é boa enquanto natureza, mas é má enquanto corrompida. Então, o que isso quer dizer? Isso é uma coisa muito interessante da gente refletir, né? Que nada nesse mundo que foi criado por Deus é inerentemente mal, certo? Quando a gente entende isso, a gente passa a ver as coisas com um olhar muito mais otimista, talvez, né? Porque a gente entende que o mal ele é uma mera corrupção daquilo que foi criado bom por Deus. Então, todas as esferas da nossa vida, nada que está presente aqui nesse mundo é inerentemente mal, certo? Tudo, apesar de corrompido pelo mal, conserva traços de bondade. Então, por exemplo, a gente não precisa enxergar os adversários da fé cristã como inerentemente maus, certo? Mas sim como pessoas que foram corrompidas pelo mal. Essas formas de pensamento que estão presentes hoje no nosso mundo, a gente não precisa olhar com um olhar odioso para elas, certo? Mas sim com um olhar muito mais otimista, de que a criação de Deus ela é inerentemente boa, ela só foi corrompida pelo mal, certo? Isso muda um pouco a forma como a gente entende esse mundo.
de maneira muito mais otimista e positiva, certo? Para Agostinho, a verdadeira fonte e origem da corrupção e da ausência de bem, ou seja, o que chamamos de mal é o mau uso do livre-arbítrio. O pecado é a busca da natureza má, mas o abandono não é o pecado. O pecado não é a busca da natureza má, mas o abandono da melhor. De modo que o ato em si é mal, mas a natureza que o pecador usa, não. O mal é, pois, empregar erroneamente o que é bom. Então, qual é a origem desse? Por que acontece essa corrupção do mal aqui para Agostinho, né? Essa corrupção acontece quando o homem, né, em seu estado antes da queda, ele fez um mau uso do seu livre-arbítrio. O homem possuía o livre-arbítrio antes da queda, mas ele usa esse livre-arbítrio que Deus concedeu a ele como algo bom, ele usa para fins malignos. Então ele corrompe algo que Deus fez de maneira boa, certo? Então é daí que surge essa questão do mal na criação, né? Quando o homem, dotado de livre-arbítrio, de capacidade de escolher, ele escolhe se distanciar de Deus, né? Ele escolhe ao contrário da vontade de Deus, então é aí que surge essa corrupção do mal na criação para Agostinho, certo? E é um entendimento que nós temos hoje também. Agostinho concentrou seus argumentos em um plano maior e mais amplo da natureza humana antes da queda pelo pecado. Naquele tempo, segundo Agostinho, os seres humanos realmente tinham livre-arbítrio. Porém, desde a queda do Jardim do Éden, o arbítrio humano ficou tão corrompido que a liberdade de não pecar tornou-se impossível. Então, esse é o entendimento que nós temos hoje, certo? Antes da queda, o homem ele possuía uma capacidade de escolher. Depois da queda, essa capacidade é perdida. Por quê? Porque depois da queda, o homem ele se inclina a desejar somente aquilo que é mal, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, por isso que hoje a gente não pode dizer que o homem ele tem livre-arbítrio. Isso é culpa de Deus? Não, isso é culpa do homem, porque o homem escolheu por si mesmo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Então, se inclinando para essa corrupção, para aquilo que é mal, o homem hoje, por si só, é incapaz de escolher aquilo que é bom, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós não podemos dizer que o homem, após a queda, possui livre-arbítrio, possui uma capacidade de escolha. Para Agostinho, o livre-arbítrio ele só existe para que o homem possa escolher aquilo que é mal, certo? Que o homem, após a queda, ele tende a escolher aquilo que é mal. E o que é o mal? O mal é aquilo que está distante do bem que é Deus, certo? Então o homem, após a queda, ele tem a tendência a escolher somente aquilo que está distante de Deus, que é o bem supremo, certo? Agostinho demonstrou racionalmente a superioridade do cristianismo em relação ao maniqueísmo. Ao mesmo tempo, conseguiu fornecer alguns padrões para o pensamento cristão a respeito de Deus, da criação, do pecado e do mal, que se tornaram profundamente arraigados a partir de então, pelo menos no pensamento cristão ocidental. Deus é infinito, absolutamente onipotente, perfeitamente espiritual e livre de todo e qualquer defeito. Mas o mal, sendo a privação do bem, é inevitavelmente uma possibilidade de qualquer criação, e especialmente no universo que inclui agentes criados, moralmente livres e responsáveis, como os anjos e seres humanos. Segundo Agostinho, o pecado e o mal não eram inevitáveis e certamente não eram necessários, mas eram possíveis. E essa possibilidade concretizou-se com o primeiro casal humano e com os seres celestiais antes deles. Então, o que Agostinho entende? Como nós somos criação, nós somos diferentes de Deus, certo? Que é o bem supremo. Então, sendo criação, sendo criaturas moralmente responsáveis, o mal, o pecado, a queda, era uma possibilidade, mas não era, de maneira nenhuma, uma necessidade. Não era necessário e nem inevitável que o homem caísse em pecado, certo? Porque pressupor isso, que a queda é inevitável, é atribuir isso a Deus, de uma maneira de determinismo, certo? Não era inevitável que o homem caísse em pecado, nem era necessário, mas era possível, certo? E essa possibilidade se concretizou por culpa do homem, certo? Não se pode culpar Deus pela queda do homem e não se pode atribuir a Deus esse mal que se gerou com essa queda, certo? Com essa corrupção. Então, essas formulações de Agostinho são muito importantes
para essa derrocada desse maniqueísmo, né? Ele com essas obras ele consegue demonstrar a superioridade do cristianismo nessa visão do bem e do mal, certo? Porque o maniqueísmo com esse olhar pessimista a respeito da criação e a respeito de tudo aquilo que é material, ele não explicava muito bem o porquê dessa existência do mal, certo? E porque, então, de onde veio o bem? Se tudo que existe aqui é mal, certo? Eles tinham muitas contradições a respeito dessa questão do mal, e Agostinho demonstra a superioridade da visão cristã a respeito dessa existência do mal e do bem, certo? Isso é muito importante, Pode falar. Desculpa, porque eu fico meio na palestra, mas vocês podem falar à vontade, tá? Foi lá. Fala aí, tá vendo? A visão de livre-arbítrio começou, essa visão de livre-arbítrio na igreja, começou nesse período aí? Não, então, é porque Agostinho, isso que é interessante a gente pensar sobre isso também, né? Porque, por exemplo, a gente acha que essa questão, por exemplo, da doutrina da predestinação, eleição e tudo mais, só para dar um exemplo, surgiu aqui com Agostinho, certo? E que nenhum outro desses homens antes acreditava nessas coisas, ela surgiu aqui do nada, certo? Não necessariamente essa questão surgiu aqui, mas Agostinho ele dá uma desenvolvida nela, né? O que acontece? A gente vê um papel muito importante dessas heresias, dessas ameaças, né? Dessas outras religiões, para que os cristãos eles comecem a desenvolver melhor o seu pensamento, certo? Às vezes uma coisa que já se acreditava antes, e essa questão já se acreditava antes também, não foi tão bem desenvolvido porque pressupõe que todo mundo acreditava nisso, entendeu? Então não havia essa preocupação. Assim como essa questão, por exemplo, da eleição, da predestinação, a ênfase na questão da salvação pela graça, já era pressuposto por muitos outros pais da igreja também, só que eles não se preocuparam às vezes tanto em escrever sobre isso, porque acreditavam que já era algo bem definido. É só quando às vezes surge uma ameaça como essa, do maniqueísmo, por exemplo, que coloca muito uma questão de determinismo, né? É que aí os cristãos se veem no dever de então vamos escrever sobre isso. Assim como hoje, né, na nossa sociedade, a gente tem umas demandas que os cristãos antes nunca iam pensar em escrever sobre isso, porque pressupõe que todo mundo acreditava nessa mesma coisa. Então essa questão do livre-arbítrio, eu acho que é muito nessa questão também. Mas algo que estava externo à igreja, né? Depois foi meio que para combater algo que estava externo. Isso, estava externo, mas assim, estava convertendo muito da juventude ali da época, entendeu? Muitos jovens ali, que não eram cristãos, que talvez ainda estivessem nessa fase pagã, estavam migrando do paganismo para essa outra religião, que era o maniqueísmo. E esse maniqueísmo também, só para a gente relembrar, a gente viu um pouquinho de gnosticismo, né? Antes, né? E o gnosticismo e o maniqueísmo são muito parecidos. Então, muitos desses maniqueus eram gnósticos, se diziam cristãos, e migravam para esse maniqueísmo, porque esse tipo de religião é uma religião muito, como a gente vê, por exemplo, o catolicismo. O catolicismo é uma religião muito sincrética, né? O sincretismo no sentido de abarcar diferentes formas de crença, né? Eles se dizem cristãos, mas eles abarcam, por exemplo, existe o catolicismo que abarca a crença em alguns locais específicos, no México, a crença da morte. Ou aqui no Brasil você tem uma fusão do catolicismo com as religiões afro. Então, esse maniqueísmo vai muito nesse sentido, de abarcar diferentes crenças num único mistureba ali, num único caldeirão ali. Então, era muito disso. Então, existiam aqueles gnósticos cristãos que migraram para esse maniqueísmo e colocavam Jesus ali nesse caldeirão louco ali, junto com outras divindades e tal, assim como às vezes o católico faz com esses diferentes santos, pega tudo e coloca tudo num caldeirão só ali. Então é uma religião que se adapta muito fácil, entendeu? De acordo com a demanda da própria pessoa, entendeu? O que a pessoa quer acreditar, ela pode misturar a crença dela ali com essa maneira de pensar. Você ficou falando e alguém quer falar mais alguma coisa? E vocês vão parar saco porque ela já nem me agora, se alguém quiser comentar alguma coisa. Acho que essa doutrina também ficou de repente mais aprofundada lá para frente, né? A questão do arminianismo, né? A
questão de trata sobre Agostinho. Ah, não, sim, com certeza. Essa questão do arminianismo e calvinismo é muito presente agora também, mais presente talvez ainda nesse debate agora de Agostinho contra o pelagianismo, né? E aí vai ser muito forte isso. Tanto que tem até uma obra de John Owen, né, contra o arminianismo e seu ídolo pelagianismo, né? Não lembro agora o título, mas é alguma coisa assim, né? Que o arminianismo, levado às últimas consequências, ele acaba pressupondo um certo tipo de pelagianismo, né? E aí Agostinho vai falar um pouco sobre isso e isso está muito presente, né? Beleza. Oi. Ah. Eu acho que para nós parecido hoje ainda existe alguém que se diz maniqueísta. Porque é uma religião muito oriental, né? Então lá ainda se chamam as seitas maniqueístas, né? No Ocidente não. No Ocidente não se tem. Só nessa roupagem que eu falei, nessa roupagem muito mais secular, né? Essa maneira de se enxergar o mundo sobre aquela clássica forma que a gente vê às vezes na cultura popular, em filmes, séries, etc. Né? Essa maneira de se enxergar o mundo como uma eterna batalha do bem e do mal, tentando se sobressair. A gente vê isso direto em várias histórias, em várias questões. Né? Essa maneira de se enxergar essa batalha do bem e do mal como se um dos lados ainda não tivesse ganho, entendeu? Ambos estão disputando ali a sua soberania para ver quem vai vencer no final, certo? Isso não mais ou menos isso aí, exatamente, nessa pegada aí de não que seja errado, né, mas estou falando assim, no sentido último, como se o mal ou o bem, nenhum dos dois, não se sabe quem vai ganhar no final, não se sabe qual vai ser o fim, certo? Quem vai prevalecer no final, né? Você está falando que estou pegando o microfone, não se sabe quem vai vencer no final, certo? O cristianismo não, o cristianismo afirma que o bem já venceu. Apesar de nós ainda parecermos estarmos lutando uma batalha, né, aqui nesse mundo, a gente tem que ter esse entendimento de que essa batalha ela já foi ganha, certo? O bem ele é extremamente superior a qualquer tipo de corrupção, ao mal, né? Porque o mal em si ele não é nem dotado de uma existência em si. É lógico que eu estou... Um outro ponto que eu lembrei agora, né? Esse tipo de argumento é um argumento importante, né, para que a gente tenha um entendimento mais desenvolvido dos pressupostos da nossa fé, mas não é um argumento que você vai utilizar, a gente até conversou sobre isso ontem, né, diante de uma pessoa que está em sofrimento, certo? Existem duas abordagens de se enxergar o mal nesse mundo, né? Você tem essa abordagem mais racional, né, que apela para esses argumentos, né, mais filosóficos, mais de origem filosófica e teológica, né, que vai refletir sobre a natureza do mal. E você tem o mal diante de você, de um irmão, de uma pessoa que está sofrendo, né? Você não vai dar esse tipo de abordagem, né? Você não vai virar para uma pessoa que está sofrendo e vai falar, olha, mas o mal é a corrupção do bem, né? Isso não vai confortar ninguém, certo? E Agostinho também entendia isso, certo? Você tem duas dimensões de Agostinho, você tem esse Agostinho intelectual e você tem o Agostinho pastor, né? E qual é a ênfase de Agostinho para se consolar uma pessoa que está em sofrimento, está diante de uma experiência concreta ali do mal, né? Está passando por uma experiência de sofrimento de mal, né? É você enxergar o sofrimento diante da encarnação, certo? Diante da encarnação de Nosso Senhor, que veio aqui nesse mundo e sofreu também, certo? É completamente diferente de você enxergar, como esses homens enxergavam, Deus como alguém passível, alguém que está acima de nós, e é completamente diferente do sofrimento humano, certo? A crença, Agostinho, né, ele dava ênfase na encarnação, porque é a única maneira de nós enxergarmos como Deus, né, veio nesse mundo, sofreu por nós e sabe como é sofrer, certo? Não é um Deus que é indiferente àquilo que nós estamos passando aqui. Então, o nosso sofrimento deve ser visto em imitação ao sofrimento do nosso Senhor também, certo? Então, isso é importante de ter isso em mente, para que a gente não apele para esse tipo de argumento racional diante de uma pessoa que está sofrendo e que está passando por dúvidas, né, a respeito da sua fé, né?
E a respeito, porque é o caminho natural de todo aquele que está sofrendo questionar o porquê daquilo, né? Porque parece meio sem sentido, né? Parece que tudo aquilo que você está passando não tem sentido nenhum. Nossa, por que eu estou sofrendo desse jeito? Mas a gente deve ter em mente que Deus se importa com o nosso sofrimento, certo? E é essa ênfase que você deve dar para um irmão que está sofrendo, certo? O consolo, a misericórdia, certo? E não apelar meramente para argumentos racionais. Isso é útil, é válido, muito no sentido de uma apologética, né? Para defender a sua fé diante daquele que está despejando ali suas dúvidas, né? Não diante daquele que está passando por uma experiência de sofrimento, certo? Então você tem essas duas abordagens. Você tem essa abordagem racional a respeito da existência do mal, que na verdade é o principal argumento e o principal impasse à fé cristã é a existência do mal, né? Por que o mal existe, certo? É o argumento que praticamente todos os ateus utilizam contra a fé cristã, é a existência do mal. Então, você diante de um ateu, diante de alguém que está despejando dúvidas racionais a respeito da fé, você pode usar esse argumento de Agostinho da existência do mal, mas isso você jamais vai utilizar diante de alguém que está passando por uma experiência de sofrimento, né? São duas lógicas totalmente diferentes. Pois bem, seguindo, pelagianismo, né? O pelagianismo já foi diferente. O maniqueísmo era uma religião um tanto à parte. O pelagianismo ele surgiu no seio da igreja cristã e começou a influenciar diversos setores dentro do cristianismo. É uma heresia extremamente conhecida na história, né? Muitos já devem ter ouvido falar sobre ela, né? Junto com o arianismo, talvez seja uma das maiores ali desse período da antiguidade, né? Pelagianismo. Desde sua conversão, Agostinho deu muita ênfase à graça e ao poder de Deus na salvação. Por isso que ele é conhecido até hoje como o doutor da graça, né? Nenhum teólogo desse período deu tanta ênfase na graça, não que, é isso que eu estava falando, não que os outros não acreditassem na salvação pela graça, né? Mas diante dessa ameaça do pelagianismo, e pelo fato também de Agostinho ter vivido uma vida pregressa muito devassa, ele deu muita ênfase no poder da graça para a sua santificação, para a sua salvação, certo? Porque ele teve esse entendimento, né, de que se não fosse a graça, ele jamais poderia ter escolhido servir ao Senhor, certo? E ele relembra em diversos momentos das confissões como ele racionalmente entendia a fé cristã, mas ele não conseguia, pela sua vontade, seguir aquilo, ele não conseguia abandonar os seus pecados para seguir aquilo. Então isso foi muito importante, a consciência de Agostinho na sua própria depravação, para que ele tivesse esse entendimento e desse essa importância à questão da graça. A atuação de Deus na sua própria experiência de conversão foi tão avassaladora que ele não pôde resistir. Não foi ele quem escolheu a Deus, mas Deus o escolheu. Foi contra os pelagianos que Agostinho escreveu suas obras teológicas mais importantes, né? Agostinho empreendeu um grande tempo para debater a respeito dessas doutrinas pelagianas, porque para ele isso atacava o cerne do que é o cristianismo, certo? Refletindo sobre a sua própria vida, ele via como a graça ela é central na salvação do indivíduo, certo? Que o indivíduo, por seus próprios méritos, ele jamais vai conseguir optar por servir ao Senhor, né? Por seguir a Cristo. Pois bem, quem foi Pelágio, né? Só para a gente ter um entendimento aqui do que era esse pelagianismo. Pelágio era um monge inglês, possivelmente de origem irlandesa. Em 400, veio a Roma e ficou chocado com o baixo nível moral da Península Itália. Achando que havia necessidade de um esforço moral mais acentuado, chocou-se com a oração de Santo Agostinho. Concede-me, Senhor, o que tu exiges e manda o que for de teu agrado. Para Pelágio, a vida cristã consistia em um esforço constante, através do qual a pessoa vencia seus pecados e obtinha a salvação. Era essencialmente um cristão moralista, uma pessoa que se interessava pela promoção de atitudes e comportamento de alto valor moral nas igrejas.
Então, algumas coisas aqui que a gente deve ter em mente aqui sobre Pelágio, né? Pelágio, quando ele chega a Roma, e posteriormente quando ele vai à África também, ele fica chocado com essa devassidão dentro da igreja, certo? O que é uma consequência de uma interpretação completamente errada do que seria a salvação pela graça, certo? A salvação pela graça não pressupõe que você não é responsável pela sua santificação, certo? Por crescer em santidade, certo? Que você deve despejar tudo na conta de Deus como se você fosse um mero incapaz, sozinho eu não consigo, e não é um argumento, não pressupõe que você vai relaxar em termos de uma disciplina, de uma busca por crescer em santidade, certo? A salvação pela graça ela não pressupõe isso. Mas Pelágio observou como isso estava presente nessas igrejas em Roma e na África. É uma crítica que ele faz, é uma crítica interessante que a gente deve levar para si, né? Como essa questão da salvação como a salvação pela graça, ela não pressupõe jamais que você não é responsável por buscar crescer em santidade, certo? Nós temos a nossa responsabilidade individual por crescer em santidade, meditando cada vez mais na palavra de Deus, nos apegando à oração e também nos esforçando com atitudes no dia a dia, certo? Que possibilita que a gente escape de certas tentações, certo? Nós somos moralmente responsáveis também por crescer em termos de santidade. Então, Pelágio, ele era esse homem essencialmente moralista, né? Ele era esse homem que se esforçava em ter aquela disciplina moral extremamente rígida, né? E pregava isso nas igrejas, né? Ele era esse cristão moralista, que é um cristão que está presente aí hoje também, né? Esse cristão que foca muito na questão da obediência, de uma certa obediência moral, certo? Não que a obediência moral não seja importante, mas ela não é o cerne do que é o cristianismo, certo? E Pelágio focava na questão da obediência como se fosse o cerne da mensagem cristã. E isso está presente hoje, né? Em vez de considerar, aí aqui a citação do próprio Pelágio. Em vez de considerar como privilégio os mandamentos de nosso rei, bradamos a Deus na indolência de nossos corações. Isso é difícil e duro demais. Não podemos fazê-lo. Não passamos de pobres homens dominados pela fraqueza da carne. Isso é ele citando como se fosse uma pessoa que estivesse falando que não consegue fazer, não consegue cumprir os mandamentos de Deus. E aí ele diz: desvario cego e blasfêmia presunçosa. Imputamos a Deus onisciente a culpa de ser 2 vezes ignorantes, de ignorar sua própria criação e de ignorar seus próprios mandamentos. Como se Deus, esquecido da fraqueza dos homens, que são obra sua, lhes impusesse mandamentos a que não podem obedecer. Então, para Pelágio, era completamente incoerente os homens, Deus ter dado mandamentos aos homens e os homens serem capazes de obedecer esses mandamentos. Isso acarretaria dizer que Deus é injusto, porque Ele dá uma lei que a gente não pode obedecer, certo? Mas o entendimento errado que ele tem aqui é de que a lei de Deus ela é perfeita e ela não vai se adaptar à capacidade do próprio homem de segui-la, certo? O fato do homem ser incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus não coloca nenhuma injustiça da parte de Deus, certo? A ênfase aqui é na corrupção do próprio homem, certo? A lei de Deus ela é perfeita. O homem, sendo corrupto, tendo sido corrompido pelo mal, é incapaz de seguir essa lei. Deus não é nem um pouco injusto pelo fato de nós não sermos capazes de cumprir a lei. A lei de Deus ela é perfeita. O homem que é corrompido e incapaz de segui-la. Aqui, resumindo alguns pontos que os pelagianos defendiam, né? Em maior ou menor grau, a gente vê alguns deles presentes hoje. Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado, quer não. Esse é o primeiro ponto. Por que ele tinha que pressupor isso? Porque para Pelágio, o homem era plenamente capaz, através da sua obediência moral, de obter a salvação, certo? Mas então por que todos os homens morriam? Certo? Então ele tinha que desvincular a questão do pecado com a morte, certo? Ele teve que desvincular porque se o homem é capaz de, através da sua própria obediência, obter a salvação, então deveria haver homens mortais hoje aqui nesse mundo, né? Então ele teve que desvincular a questão da queda com a questão da morte, certo?
O pecado de Adão contaminou apenas ele, não a raça humana. As crianças recém-nascidas estão naquele estado que estava Adão antes da queda. Isso é engraçado, porque se ele tivesse tido filho, ele não teria dito isso, né? A raça humana nem morre por causa da morte de Adão, nem ressuscita pela ressurreição de Cristo. A lei, tanto quanto o Evangelho, conduz ao reino dos céus. Isso está presente, não talvez diretamente, mas está presente, muito presente hoje também. Mesmo antes da vinda do Senhor, houveram homens sem pecado. Então, esses são 6 pontos que resumem aqui um pouquinho do que acreditavam os pelagianos, né? Pelágio e seus seguidores posteriormente. Então, para Pelágio, se todo mundo peca, é porque decide espontânea e deliberadamente repetir o ato de Adão. O pecado era um mal social e não um mal genético. Então, é interessante porque a gente vê um pouco isso hoje com outras roupagens, né? Porque para Pelágio, o homem, muitas vezes ele peca por influência de outros homens ao seu redor, que são pecadores, certo? E é essa máxima de hoje que o homem não nasce bom, o homem nasce bom, a sociedade corrompe, né? É basicamente a mesma coisa. Você pressupõe que o homem em si, ele não nasce corrompido pelo mal, ele nasce bom, né? Ele pode optar tanto pelo bem quanto pelo mal. Não há nenhum mal que já nasce no homem, né? O homem ele não nasce corrompido pelo mal. O homem ele nasce bom, mas ele pode escolher ou não pecar devido às suas influências, ao seu ambiente. A gente vê muito isso hoje pra caramba em diversos setores que não pressupõe uma maldade na natureza humana, né? Não pressupõe essa corrupção na natureza humana. Todas as filosofias e maneiras, filosofias políticas que enxergam o homem como bom, certo? Como não tendo sido corrompido pelo mal, elas estão fadadas ao fracasso, certo? Toda maneira de se enxergar uma sociedade que não leva em conta o pecado original está fadada ao fracasso. E é isso que Pelágio acreditava aqui e influencia muito diversas maneiras de pensar. Eu estou falando de política porque é uma questão que está muito presente hoje, especialmente esse ano, nos debates políticos, né? Muita maneira de pensar hoje, como eu falei, uma roupagem mais secular, né? Tirando um pouco esse elemento cristão que estava presente aqui em Pelágio, né? E assumindo essa roupagem secular hoje na sociedade. Essa maneira de pensar que enxerga o homem como não tendo sido contaminado pelo pecado original, certo? Então, todas essas formas de pensar que não levam em conta essa maldade, essa corrupção, que está presente na raça humana, são, de certa maneira, um tipo de pelagianismo, certo? Você vê muito presente isso quando a gente vai fazer evangelismo, né? As pessoas se consideram boa, né? Sou boa, não faço mal a ninguém, não pouco ninguém. Essa compreensão de bondade, né? Não se compara com a lei de Deus. Como também a bondade como fatores só externos, né? Tiram completamente a interioridade do homem, né? Eu não faço tal coisa, eu não faço tal coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, como se só as suas próprias ações externas ali resumissem se você é bom ou mal, né? Então isso realmente é bem presente. Gustavo, Oi. é interessante como a gente cresce ouvindo muito sobre o índio. O índio é bonzinho. Como o índio está isolado ali, e é uma ideia de que se o homem branco vai lá e vai levar qualquer coisa, vai ter qualquer tipo de comunicação, vai corromper aquele povo, vai levar a maldade para aquele povo, vai levar o capitalismo, vai levar o espelho. Isso é legal mesmo, isso é legal você ter falado isso. Isso aí mesmo. Como tem influência isso? Muito. Não, e isso vem desse próprio período, que os próprios portugueses, quando chegaram aqui, acreditavam que aquelas pessoas eram meio que puras, sabe? Associa ingenuidade com bondade, certo? Eles não eram bons, né? Eles eram, de certa maneira, ingênuos, né? Eles não tinham um desenvolvimento cultural que os portugueses tinham, certo? Então, essa maneira de... E os índios, eles não eram moralmente bons
se você tiver um mínimo de estudo, de parar, se aprofundar um pouquinho nos hábitos culturais desses índios, você vai ver que eles não eram moralmente bons, certo? Essa ingenuidade deles diz respeito ao estado de civilização que eles estavam travados ali, anterior, né? Mas eles enterravam os filhos que tinham defeito, enterravam os vivos, certo? Então, isso não é moralmente aceitável pela cultura civilizada, né? E muitos praticaram canibalismo, né? Também. Eu conheci um que sobreviveu. Aí eu trabalhei com um rapaz, Reinaldo Monteiro, né? E ele foi lançado no Rio para morrer, né? Ele nasceu na sala indígena, numa tribo indígena. E ele foi tirado das águas pelos missionários. Muito interessante. Esse mercado de combate, o Brasil paralelo, traz vários relatos de pessoas que sobreviveram e desses sacos que os índios fazem. Isso é muito interessante. E essa questão dessa visão de mundo do homem ser bom, infelizmente, acho que está em 95% das visões políticas. Tudo, muito. Vou botar 99% do universo todo, 95% assim, todas, de direita e de esquerda, pressupõe a vontade ali do homem, ele é capaz. A própria ideia de contato social pressupõe outras vezes a questão de homem ser bom, ele vai ser isso na verdade, dependendo da ala que vai pegar isso ou não. É até interessante na questão pegando o gancho que já estava falando ali, da educação, né? Como a gente percebe, principalmente as pessoas mais velhas, como houve uma degradação do que tange a educação. Porque uma visão correta, quando tinha uma influência forte do cristianismo na esfera pública, nas escolas, por exemplo, é uma ideia de que a criança ela nasce mal, por causa do pecado original, e é necessário tanto a atuação da família como da sociedade para frear esse mal por meio da disciplina, por meio da educação, né? Que é tirar essa criança desse curvaço em si, né? dessa visão egoísta de mundo. E você vê quando há uma degradação desse processo de afastamento do cristianismo, né? E se apegando a doutrinas e ideologias humanistas, a ideia de novo pelagiana de que na verdade a criança não nasce com o pecado original, né? O próprio pecado não existe, né? Na verdade, isso é um problema do cristianismo. Ela nasce boa, nasce assim, incólume, né? Sim. E o papel da família e da escola não é mais atuar para a disciplina e freando o mal que existe nela, mas na verdade é para protegê-la do mal social. Sim. Então você vê que a ideia de cercar aquela criança numa bolha, tanto na escola como em casa, e na verdade aquilo que era para ser freado não é freado, é cada vez mais desenvolvido e chega num extremo de que aquela criança não se relaciona nem com os pais nem com a sociedade, porque é insuportável. Sim. A educação para desenvolver uma capacidade que já está ali na criança, né? Para que a criança atinja o máximo do desenvolvimento humano, né? Que já está ali como se fosse algo... ou a educação também como... o pecado hoje, para essas pessoas, é a ignorância. Né? É só a ignorância. A ignorância é o pecado. Então, a educação ela serve para livrar o homem da ignorância, como se o problema do homem fosse a ignorância. O problema do homem não é a ignorância, o problema do homem é o pecado. Né? Mas é isso mesmo, a educação. E aí você tem hoje essa ênfase na educação como libertadora, né? Capaz de tirar o homem da sua condição ali social, ou da sua condição de ignorância. Né? Como se o mal se resumisse somente à ignorância. Né? Isso redenção, exato. Educação é redenção. Redenção completa. Eu sou doutora de história, sou péssima. Mas a gente vê, nós conversando com católicos, que essas heresias aí, elas são incriminadas. Muito. Né? Muito. E, no caso da criança aí, tem gente que fala que a criança é um anjo. É um anjo, né? Até ele não atingir a idade da razão, ele é um anjo. Né? Mas meus filhos são assim. Eu vou testemunhar uma coisa para vocês. Eu nasci em lar cristão. Tem criança que ela leva tempo, vamos dizer assim, para ela conseguir lembrar das coisas. Eu não. Eu lembro dos meus 3 anos de idade.
3 anos, 4 anos de idade, eu lembro que eu era mal. Essa é uma prova complicada. Mas eu me horrorizo até hoje e peço perdão a Deus, porque eu era mal, com 3 anos, 4 anos de idade. Eu lembro de coisa, porque eu sempre tive boa memória, assim, né? Criança, né? E eu me surpreendo a pensar assim, meu Deus, por que eu pensei aquilo? Por que eu falei aquilo? Depois ele conta o troço. Mas hoje, até nós mesmos, no meio cristão, nessa questão da gente achar que a gente é bom, e por causa desse pensamento pelagiano que a gente tem na nossa entendimento da responsabilidade, né? Essa responsabilidade pessoal. A gente tem que buscar a Deus, né? E buscar vencer a tentação, vencer o pecado, né? A gente tem essa ideia, às vezes, também que a gente é bom e que a gente não merece algumas coisas. Sim. Né? Então, quer dizer, a coisa é tão impregnada, né? E ela, se a gente não estiver realmente o tempo todo vigiando, a gente vai contamina por necessidade. Com certeza. Por isso que é tão importante, como o Agostinho fez aqui, né? Esse exercício, como o irmão falou também, esse exercício de autoanálise, né? De se analisar, não só você agora, como você antes, né, durante a sua vida. É importante você o tempo todo fazer esse exercício de autoanálise para que você tenha, e esse foi o objetivo dele também, para que você dê cada vez mais ênfase na graça do Senhor, certo? Como a graça, ela é muito maior do que todos esses atos pecaminosos e ela pode nos libertar de toda essa maldade que estava presente em nós, né? A irmã falou do catolicismo também é algo muito presente. Por quê? A salvação por obras, ela é muito tentadora para a nossa natureza carnal, certo? É muito tentador você querer colocar a salvação como algo que você mesmo pode alcançar, certo? O difícil é você abrir mão da sua pretensa noção de que você controla a si mesmo, né? E você se derramar, né? Se humilhar na presença de Deus, né? Pedindo para que Ele nos socorra, para que Ele nos liberte dessa condição com a sua graça, certo? Isso é que é difícil, porque isso é que vai de encontro com a natureza pecaminosa. A salvação por obras, ela está plenamente de acordo com aquilo que o próprio homem supõe, certo? De que eu, através dos meus esforços contínuos e diários, eu posso obter a salvação. É por isso que muitos acabam migrando, às vezes, do protestantismo para o catolicismo. Porque além do catolicismo, ele hoje tem uma roupagem muito humanista, né? Nesse sentido, nessa ênfase de conhecimento, né? Da busca por conhecimento como algo que vai se salvar, né? E uma ênfase muito grande. É por isso que a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente não deve nem descambar para um relaxamento moral, no sentido de não buscar cultivar bons hábitos no nosso dia a dia, para que a gente possa escapar melhor de certas tentações, né, e crescer em santidade. A gente não pode descambar para esse lado de relaxamento, mas a gente também não pode ir para o outro extremo de colocar esse cultivo de virtudes, né? E essa palavra virtudes, hoje ela tem uma conotação meio católica, né? Quando você pensa em virtude, você pensa meio catolicismo, né? Esse cultivo das virtudes como algo que vai nos libertar ou como algo que vai interferir na nossa salvação, certo? Não interfere e não vai nos libertar disso. E a gente tem que tomar esse cuidado de ter... E como é que a gente tem esse equilíbrio, né? Meditando na palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos dá o correto entendimento daquilo que nós devemos crer e de como nós devemos entender a nossa fé, de como nós devemos entender a nossa responsabilidade e também de qual é a nossa limitação, né? Diante dessa nossa jornada aqui nesse mundo. Então, aqui finalizando esse slide aqui, né? A impecabilidade deveria ser possível, caso contrário, seria uma injustiça de Deus exigi-la e responsabilizar os seres humanos por não conseguirem ser assim.
Dever significa poder. Essa frase no final é a frase do filósofo iluminista que resume mais ou menos o pensamento pelagiano nessa frase. Se nós devemos fazer isso, significa que nós podemos fazer isso. Entendeu? Mas se nós pudéssemos fazer aquilo que Deus exige que nós façamos, não há necessidade de salvação, não há necessidade de Cristo encarnado, não há a menor necessidade disso ter acontecido, certo? Porque o nosso Senhor encarnou aqui, porque Ele sofreu, porque Ele morreu pelos nossos pecados, viveu uma vida de completa obediência e recebeu sobre si os nossos pecados. Se nós pudéssemos fazer isso por nós mesmos, certo? Cristo vira um mero mestre que nós podemos imitar. Por nós mesmos nós podemos imitar a Cristo, certo? E é o que muitos acreditam hoje, né? Essa visão de Cristo como um mero mestre de moral, né? Como um grande professor, um grande mestre da moral, né? Que teve ali os seus insights, né? E nós podemos seguir esses insights de Cristo através da nossa própria capacidade. Seria até um sadismo, né? Oi? Seria até uma espécie de sadismo por parte do Cristo, né? Assim, não tem não tem necessidade, mas eu vou lá morrer. Substituído, só por isso mesmo, né? Exato. Masoquismo. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta que, no caso, a gente começa a discutir a primeira heresia que o Pelagiano colocou. Aquela de volta, né? Deve ser de Adão não ser imortal. Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado, quer não. É porque o que acontece? Quando você pressupõe, né, que o homem ele é capaz de obter a salvação por ele mesmo, certo? Aí você fica com essa... Você tem um problema aí, né? E Pelágio entendeu isso. Então, é porque uma heresia vai levando a outra heresia, né? É uma cuna de heresias. Quando você pressupõe, né, que o homem é capaz de se salvar, você não pode colocar como se o pecado e a morte estivessem ligados. Porque se o pecado e a morte eles estão ligados, então homens que conseguiram obedecer perfeitamente à lei, como ele acreditava que houveram homens que conseguiram isso, não deveriam ter morrido, deveriam estar vivos até hoje. Entendeu? Essa é a questão. E isso é muito ilógico, mas é o que uma heresia vai levando a outra. Exato. Não, depois de um determinado, assim, uma certa pressão, ele acaba voltando atrás do próprio Pelágio e diz que talvez, tudo isso que ele está falando é no plano da teoria, e talvez na prática nenhum homem tenha conseguido obedecer plenamente à lei, exceto Cristo. Depois de um tempo ele chega um pouco a esse entendimento. Mas só para ele ter pensado isso na teoria já é uma heresia. Isso aí não está no mérito da questão. Não livro fechado, né? Livro fechado. Sabe? Porque, olha agora, se Deus falou que se ele comesse aquele fruto, ele morreria, então antes ele não morreria. Sim. Então, vamos dizer assim, vamos entender que ele fosse imortal. Mas, se ele comesse, ele tornaria mortal. Né? Aí, como é que ele diz, né? Que Adão foi criado mortal e teria morrido de qualquer maneira. Aí ele desvincula o pecado da morte, né? E aí ele diz que todos nós vamos morrer, independente se a gente pecar ou não pecar. Entendeu? Exatamente. Porque essa é a consequência. Porque, inclusive, tem a árvore da vida, né? Exatamente. Ele se tornaria mortal no pecado. Exato. Depois de ter comido a coisa do pecado. Na Sagrada Escritura é muito claro, né, que o homem era o pecado e a morte estão ligados. Mas, assim, no esquema lógico da heresia dele, de Pelágio, no esquema lógico da própria heresia. Faz sentido, né? Faz sentido. Se ele sustenta. No esquema lógico dele, a heresia dele ela é mais lógica do que a heresia do arminianismo. Porque a heresia do arminianismo sustenta que existe uma eleição, por exemplo, que ela é funcional. Mas ainda assim, o Evangelho Jesus morreu por todos. Então, que não faz sentido. Que não faz sentido. Então, dentro do arminianismo existe uma heresia, que é uma heresia, mas que ela é ilógica dentro do seu próprio sistema. Como, por exemplo, a perda da salvação.
Ela é ilógica também, dentro do seu próprio sistema. Né? Então, isso aí é o que o pessoal fala, né? Até hereges do passado eram mais lógicos do que os hereges do século XVI, também XVII. Mas é por causa de Kelvin, se ele entendesse que estava conectado, ele teria que sustentar que havia homens imortais, né? Isso é ilógico, né? Porque não havia homens imortais, então ele desvincula isso. O que ele quer dizer é o seguinte, é que todos nós morremos, independente se nós vivemos uma vida de obediência ou não, todos nós vamos morrer, certo? Esse era o esquema ali do... tem que fazer dar certo. Pô, cara, isso aqui não tá encaixando, deixa eu mudar aqui. Todos vão morrer. Todos vão morrer, é isso. Pode mudar. O mundo pede, todo mundo ganha. Essa é a frase da Dilma, né? Não ganhar nem perder. Aí, Agostinho conta o pelagianismo, né? Então, diante dessa heresia, né, Agostinho ele tenta responder isso. Ele responde, na verdade, de maneira muito satisfatória. E a resposta dele é muito longa, né? Ele escreve isso em várias obras, né? E aí eu peguei aqui 3 pontos que resumem mais ou menos a resposta de Agostinho. E os irmãos vão reconhecer muito bem esses 3 pontos e vão entender por que Agostinho ele foi o teólogo que mais influenciou a reforma protestante. Depravação total do homem, eleição livre e incondicional de Deus e sua graça irresistível. Agostinho, é Calvino, é Agostinho, mas a gente vê como que Agostinho foi uma grande influência para os reformadores no século XVI, especialmente nesse ponto do seu embate contra o pelagianismo, que ele propõe a questão da eleição, né, da doutrina da eleição, da depravação total do homem e da salvação pela graça, certo? São pontos que os protestantes sustentam e Agostinho já havia desenvolvido na sua própria época, né? Não que outros não acreditassem, né? Mas é Agostinho que desenvolve esse pensamento nas suas obras. Pois bem, a depravação humana, né? A partir da queda de Adão, a humanidade se tornou totalmente depravada, né? Que é aquilo que nós conhecemos como depravação total, ou seja, todas as esferas de nossa humanidade, razão, vontade e afetos, tornaram-se escravos do pecado. Né? Não queria dizer aqui, e não quer dizer hoje, quando nós sustentamos a depravação total, é que o homem inteiramente, em sua totalidade, ele é depravado. Não é isso. É que todas as esferas do homem foram corrompidas pelo mal. Não totalmente, mas foram corrompidas. Certo? A nossa vontade, né, aquilo que nós desejamos, a nossa razão, aquilo que nós pensamos, os nossos afetos, aquilo que nós sentimos. Toda essa dimensão do homem, ela foi contaminada, foi corrompida pelo pecado, pelo mal, certo? Não inteiramente, mas foi corrompida. Como herança maldita recebida de Adão, a natureza humana passou a ser escrava do pecado, sujeita à morte. Como consequência, a vontade humana nem sempre é dona de si mesma, né? Isso é muito claro quando a gente pensa na nossa vida pregressa, né? Assim como ele pensou, como muitas vezes nós não queríamos fazer determinada coisa, nós acabávamos fazendo, né? No nosso intelecto, isso está presente nos escritos do apóstolo Paulo, certo? Como ele entendia o que era bom, mas a vontade dele dizia o contrário, certo? É aquilo entre o querer, entre saber e o querer, né? Eu sei o que é bom, certo? Mas eu quero aquilo que é mal, certo? Isso é perfeitamente demonstrável. Um mínimo de autoanálise a gente consegue perceber como isso está presente até hoje, certo? Até depois da nossa salvação, né? Depois de termos obtido, né, a graça do Senhor em nossas vidas, nós ainda muitas vezes nos pegamos desejando coisas que nós não deveríamos desejar. Ainda que nós saibamos aquilo que é certo, muitas vezes nós desejamos aquilo que é contrário à vontade de Deus.
certo? A nossa vontade, ela é corrompida. E aí aqui é a citaçãozinha de Agostinho: porque estávamos todos naquele homem, desde que todos nós éramos aquele homem que caiu em pecado através da mulher, que foi feita para ele antes do pecado. Porque aí não havia forma particular criada e distribuída a nós, na qual, como indivíduos, deveríamos viver, mas a natureza germinal da qual deveríamos ser propagados estava ali. E isso, tendo sido corrompido pelo pecado e amarrado pela cadeia da morte, justamente condenado, o homem não poderia nascer de outro homem em qualquer outro estado. Então, qual que é o entendimento de Agostinho aqui a respeito da queda, né? Nós, enquanto indivíduos, né, nossos corpos não haviam sido criados ainda, mas a natureza germinal da raça humana, ou seja, a semente da raça humana, já estava presente em Adão e Eva. E uma vez que a semente foi corrompida, obviamente, aquilo que cresceria daquela semente seria corrompido. Não haveria outra possibilidade além de propagar essa corrupção. É um entendimento que Agostinho tem, esse nome aqui da natureza germinal, né? Tem um termo técnico que agora eu esqueci, mas ele chega a esse entendimento de que o homem em Adão e Eva estava totalmente, a raça humana estava totalmente presente em Adão e Eva na sua natureza germinal, né? Fazendo analogia com a árvore, né? A árvore já está presente em sua semente, certo? Então, na semente humana, Adão e Eva estavam ali representando toda a humanidade, né? E uma vez que eles caíram, toda a humanidade, consequentemente, iria cair também, certo? Já nasce nesse estado corrompido, uma vez que a sua semente foi corrompida. E assim, do mau uso do livre-arbítrio, originou-se toda a série de males, da qual, com seu encadeamento de misérias, escolta a raça humana de sua origem depravada, como de uma raiz corrupta, para a destruição da segunda morte, que não tem fim, exceção feita para aqueles que são libertos pela graça de Deus. Então, do mau uso do livre-arbítrio que nossos pais exerceram, né, toda a raça humana ela nasce em pecado e ela vai naturalmente seguir esse fluxo de pecado, né? Ele fala aqui que escolta, né, esse mal escolta a raça humana da origem depravada em Adão até a sua destruição, né, quando ela será julgada, né, com exceção daqueles que Deus soberanamente escolhe eleger. É o segundo ponto de Agostinho que a gente vai ver, né? Pois bem, o livre-arbítrio está tão condicionado ao pecado que ele sempre se volta para a desobediência. Foi o que a gente falou lá sobre o maniqueísmo, né? Não tem como você dizer que hoje o ser humano é dotado de livre-arbítrio, já que todas as dimensões do seu ser são corrompidas pelo mal, certo? Uma vez que há essa corrupção pelo mal, não há como o homem escolher aquilo que é diferente da sua própria vontade. Não é que o homem ele seja um coitadinho que queria fazer diferente, mas acaba sendo inclinado pelo mal. Nossa, tadinho do homem, ele queria ser bom, mas ele não consegue, ele é inclinado. Não, o homem deseja aquilo que é mal, né? Eu dei o exemplo, nosso exemplo, porque nós já fomos resgatados pela graça do Senhor, então nós queremos fazer o bem, sem muitas vezes conseguir. Mas o homem, em seu estado natural, ele deseja o que é mal. Não é que ele deseja fazer o bem e ele não consegue, coitado do homem, né? Não, ele deseja aquilo que é mal, né? Segundo Agostinho, as pessoas são livres para pecar, mas não são livres para não pecar. Isso porque desejam pecar. A queda corrompeu de tal maneira suas motivações e seus desejos que pecar é tudo que elas querem fazer sem a graça interveniente de Deus. Portanto, estão pecando livremente. Então não se pode atribuir a Deus o pecado humano, porque o homem ele deseja pecar. Ele está fazendo aquilo que ele quer fazer, certo? Isso ele está seguindo plenamente a sua própria natureza, né? Está sendo livre-arbítrio, né? E aí é a citação de Agostinho. O livre-arbítrio do homem não serve para nada a não ser para pecar, certo? Após a queda do homem, esse livre-arbítrio que foi dado por Deus, ele não existe, porque o homem ele só quer escolher aquilo que está distante da vontade do nosso Senhor. Então não tem como o homem ter algum tipo de liberdade para escolher aquilo que está contrário, porque ele não quer escolher aquilo que está de acordo com a vontade de Deus.
E, obviamente, né, tendo consciência dessa nossa depravação, não tem como nós sustentarmos que nós podemos obter a salvação pelas nossas próprias obras, né? É um encadeamento lógico, né, dessas ideias. E aí aqui o segundo ponto é a eleição incondicional, né? Então, uma vez que toda a raça humana estava representada em Adão, na sua natureza germinal, né, como semente, e toda ela foi corrompida por esse mal, e ela segue naturalmente essa corrupção, né, esse caminho maligno até o seu juízo, né, o seu juízo vindouro. Como é que o homem sai dessa condição, né? Por que alguns saíram dessa condição? E aí é aqui o segundo ponto de Agostinho, que é a eleição incondicional, né? Somos salvos por causa da eleição livre e incondicional de Deus. Em sua maravilhosa graça, Deus escolhe pecadores na eternidade, não por mera previsão de fé ou obras, mas por sua graça e para a sua glória, né? Que é o ponto aí de que Deus escolhe, porque Ele prevê que o homem iria aceitar. Isso é totalmente incoerente, né? De que o homem iria aceitar a Deus de qualquer jeito, né? Então Deus fica aí no segundo plano, nessa perspectiva de previsão, né? Como se Deus estivesse prevendo aquilo que o homem naturalmente vai fazer por si só, né? Tira Deus de centro e coloca o homem novamente, né? Isso que o arminianismo acaba fazendo. Deixa-nos então entender, a citação de Agostinho, deixa-nos então entender o chamado por meio do qual eles se tornaram eleitos. Não aqueles que são eleitos porque creram, mas que são eleitos para que possam crer, certo? É totalmente diferente, porque a eleição baseada na previsão, como se Deus elegesse aqueles que já iriam crer, né? Deus já sabia que eles queriam crer, e Ele elege essas pessoas que Ele já sabia que iriam aceitar a Deus, né? Esse tipo de perspectiva, né, de eleição, ela está encaixada nesse primeiro aspecto aqui, né, de ser... Sim, ela está encaixada nessa primeira perspectiva aqui, de eleição porque creram. Então é como se Deus elegesse certas pessoas porque elas creram. Agostinho vai na contramão e ele entende a eleição como algo que diz respeito única e exclusivamente a Deus. É Deus que elege, não baseado na capacidade humana, né? Não baseado em nenhum mérito humano, mas nos seus próprios desígnios e na sua misericórdia que é infinita, né? E a eleição, como nós entendemos, ela se encaixa nesse segundo aspecto aqui. Não é uma eleição porque nós cremos, mas é uma eleição para que a gente possa crer. O homem jamais vai conseguir crer, a menos que ele tenha anteriormente sido eleito, certo? A eleição baseada na previsão, ela não faz o menor sentido. A prioridade da graça livre e soberana de Deus na salvação de pecadores foi afirmada claramente por Agostinho, porque ele entendeu que apenas se for livre e soberana, a graça pode ser de fato merecida, certo? Porque uma eleição baseada numa fé que Deus prevê que nós tenhamos, ela não se baseia numa graça imerecida, certo? É uma graça baseada no próprio merecimento do homem, né? Porque essa pessoa já ia crer, eu estou elegendo ela, né? Então, somente a eleição que coloca Deus como soberano, ela se baseia numa graça que vai além de qualquer merecimento do homem, ou de qualquer capacidade do homem, certo? E aí aqui é o terceiro ponto, e é um ponto que talvez Agostinho tenha focado mais, né? Que vai de encontro muito à vida pessoal dele mesmo, né? Que é o que a gente tinha dito, né? Tendo consciência do tamanho da sua depravação, né? Ele deu uma ênfase muito grande na eleição pela graça, obviamente, né? E é o que todos nós devemos fazer, todos nós, ao nos analisarmos, né? E ao vermos o tamanho da nossa depravação, nós devemos dar uma preponderância, né? Uma ênfase muito grande na graça do nosso Senhor e nos resgatar dessa imundícia, desse lamaçal de pecado, né? Em terceiro lugar, terceiro ponto que Agostinho, né, usou para debater com os pelagianos, a graça age de forma irresistível nos eleitos. O Espírito convence de maneira eficaz os pecadores, atraindo-os irresistivelmente a Cristo, cativando-os com sua beleza e formosura.
E aí aqui a citação de Agostinho. Quão doce foi para mim estar liberto subitamente desses prazeres infrutíferos, os quais um dia temia perder. Tu os afastaste de mim, tu que és a alegria soberana e verdadeira. Tu os afastaste para longe de mim, tu tomaste seu lugar. Tu que és mais doce que qualquer prazer, embora não seja para carne e sangue. Tu que excedes em brilho toda a luz, não obstante mais oculto que qualquer segredo em nossos corações. Tu que nos sobrepuja toda a honra, embora não aos olhos do que se exaltam a si mesmos. Ó Senhor, meu Deus, minha luz, minha riqueza e minha salvação. Então aqui a gente vê essa ênfase de Agostinho, né, ao refletir sobre a sua conversão, ele vê como toda aquela busca dele por aqueles prazeres mundanos era uma mera ilusão, era tão insignificante diante do prazer que ele pôde encontrar na graça do Senhor, que tudo aquilo não fazia o menor sentido, né? Agostinho entendeu que até mesmo a fé é um dom de Deus, obra da sua graça imerecida. A salvação, do começo ao fim, é obra da graça de Deus para a sua glória. É nessa salvação que o próprio Cristo é encontrado em toda a sua beleza. A salvação não diz respeito aos méritos do próprio homem, né? Mas diz respeito à eleição do nosso Senhor para a sua glória. Do começo ao fim, o protagonista e o centro da nossa salvação, da nossa caminhada cristã é Deus, né? É Cristo. O homem não tem nenhum papel como protagonista dessa grande obra, né? Desse grande mistério. E aí aqui nós temos uma citação de Agostinho, que talvez seja uma das mais conhecidas, né? Até inspirou a música do Projeto Solo, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retiam-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e respirando-a suspirei por ti. E te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo da sua paz. É muito bonito isso, né? Porque nós vemos esse entendimento da beleza, da graça do nosso Senhor que nos resgatar de toda essa imundície. E como tudo aquilo era tão atraente agora para Agostinho, que ele foi liberto dessas condições que cegavam ele, que faziam ele surdo dessas verdades, isso tudo agora adquiria um ar de beleza tão grande para ele, que ele simplesmente não poderia viver mais sem aquilo, né? E isso é muito bonito, né? Porque diz respeito a vários aspectos, a várias dimensões do homem, né? Mais do que meramente entender a nossa salvação de maneira racional, isso aqui nos inspira a nos humilharmos diante da beleza da salvação do nosso Senhor, certo? Acima das nossas capacidades humanas, nós vemos quão belo é esse ato de salvação e como nós enxergamos agora todo esse nosso novo ser, todo esse nosso relacionamento com Deus como algo tão belo, algo tão atraente, que nós simplesmente abandonamos tudo aquilo que nos apegávamos tanto anteriormente, né, como algo sem sentido, como algo horrível, né? Isso é uma reflexão muito boa, né, para se fazer. Portanto, a diferença entre Pelágio e Agostinho prendia-se às considerações que faziam sobre a natureza humana e a graça de Deus, né? E a diferença que hoje se tem, né, na teologia reformada e na teologia arminiana, o cerne da questão diz respeito à natureza humana e à graça de Deus. Por isso, o primeiro aspecto aqui deve sempre começar com o entendimento do tamanho da depravação do homem, certo? Então, se nós entendemos que o homem é totalmente depravado, nós naturalmente vamos dar ênfase à graça do nosso Senhor, em detrimento de qualquer capacidade humana de atingir essa salvação. Por isso que o entendimento correto da natureza do homem é tão essencial para que nós possamos entender
o tamanho da obra que o Senhor fez por nós, certo? E entendendo corretamente a natureza do homem, sendo pecador, nós teremos um entendimento correto da graça do Senhor, né? Nós entenderemos que o homem jamais conseguirá atingir, ser resgatado dessa condição de imundície, restaurar o seu relacionamento com o seu Criador através dos seus próprios méritos. E daremos ênfase na graça do Senhor. Então são esses dois aspectos pelos quais Pelágio e Agostinho diferiram, né? E são aspectos que estão muito presentes hoje em diversas igrejas, que dão muita ênfase na questão da capacidade do próprio homem em restaurar o seu relacionamento com Deus, né? Temos muitas igrejas hoje, muitas dando ênfase nesse aspecto moralista da fé, como se através de uma obediência moral nós pudéssemos resgatar esse relacionamento com Deus. E como se o homem em si, ele fosse, isso está muito presente, como se o homem em si, ele tivesse uma preciosidade, né? Ele fosse precioso, né? Deus nos resgata porque nós somos preciosos, né? O homem, ele é muito precioso para Deus. Então, essa ênfase, né, na colocar o homem como centro da salvação, ela é muito presente hoje e está presente ao longo da história, inclusive nesse debate aqui, que talvez seja o primeiro grande debate a respeito dessa salvação por obras ou pela graça. Hoje. Caminhando para o final, né? Fim da vida. Em 430, os bárbaros bandos liderados por seu rei Genserico atacaram a Numídia e cercaram a cidade de Coma. É só para dar um panorama geral aqui de como Agostinho chegou ao fim de sua vida. Ao quebrado pela idade e pela doença, Agostinho quis morrer sozinho. Em seu leito, ele pediu que as cópias dos salmos penitenciais fossem fixadas nas paredes de seu quarto. No terceiro mês do século, em 28 de agosto de 430, Agostinho faleceu aos 76 anos de idade. Não é uma morte importante, nada romântica, né? Uma morte bem, para um homem dessa magnitude, né? Uma morte muito insignificante, né? O que acontece? Agostinho já vinha refletindo muito sobre isso, né? Ele escreve inclusive uma obra antes, A Cidade de Deus, né? Porque o que a gente tem que entender aqui é que o mundo de Agostinho, ele estava passando por uma mudança muito grande. Ele estava perto do fim, na verdade, né? Esse mundo antigo, ele estava para acabar porque Roma, né, que era o que representava a unidade desse mundo antigo, estava caindo, certo? Havia esses bárbaros, né, várias tribos bárbaras que estavam invadindo esse território, inclusive 20 anos antes dessa morte de Agostinho, Roma já havia sido invadida, né? E é nesse clima dessa invasão e dessa constante presença de guerras e conflitos que Agostinho escreve uma obra que é muito importante também, infelizmente não vai dar tempo que é uma obra bem extensa de abordar aqui, que é A Cidade de Deus, em que ele fala que existem duas cidades. A Cidade de Deus, que é representada pela sua igreja, e vai ser vai ser implantado nesse mundo definitivamente com a segunda vinda de Cristo. E você tem a cidade dos homens, que representam todos esses impérios aqui nesse mundo que são passageiros, estão encurvados em si mesmos, no amor a si próprios, né? E são passageiros e irão passar, né? A gente tem que entender que Agostinho, ele estava muito preocupado em dar consolo para o seu rebanho, né? Porque as pessoas estavam preocupadas, porque Roma estava sendo invadida, todas as cidades estavam caindo nas mãos desses bárbaros, né? E ele desenvolve, né, esse entendimento, né, de que tudo aqui, todos os grandes impérios, né, na história passarão, como passaram, né? E como vão passar ainda, né? A gente vê, por exemplo, grandes impérios dos Estados Unidos, né, como se fosse um grande império da modernidade, mas ele vai passar, certo? O próprio, eu lembro na eleição, né, o pai que escreveu, né, que os Estados Unidos será uma nota de rodapé na história humana, né? O John Piper falou sobre isso nas eleições dos Estados Unidos, né? Que todos esses grandes impérios vão passar, inclusive, né, perto do seu falecimento, a cidade de Agostinho ela é invadida por esses bárbaros, né? Agostinho ele acaba falecendo antes dessa invasão ser concretizada, né?
Em 431, depois de 14 meses de duros combates, Hipona caiu nas mãos dos bárbaros. Toda a cidade foi destruída, menos a catedral e a biblioteca de Agostinho. Esses bárbaros, né, apesar de receber esse nome de bárbaros, nem todos eles eram totalmente brutais, né? Haviam alguns, e muitos tinham um grande respeito pela fé cristã, certo? E pouparam a igreja, e a catedral e a biblioteca de Agostinho. E aí ele falece, né? Esse é o final da sua vida, ele falece em 430, refletindo constantemente ainda, né? A gente vê aqui sobre a sua própria depravação, né? Ele pede que seja colado esses salmos penitenciais, ele fica ali em constante busca, constante arrependimento e confissão dos seus pecados diante do Senhor. E aqui finalizando, né? Só resumindo um pouquinho aqui do legado, né? Qual foi o legado que Agostinho, né, que esse homem deixou para nós hoje? Agostinho foi o último sobrevivente da era dos gigantes, né? Essa era conhecida como a patrística, né? Essa era dos sucessores ali imediatos dos apóstolos, né, da liderança da igreja. Agostinho ele é muitas vezes considerado o último desses grandes teólogos dessa atividade, né? Quando ele morreu, os vândalos, né, uma dessas tribos bárbaras, estavam às portas de Hipona, anunciando uma nova era. Por isso a obra de Agostinho foi como o canto do cisne de uma época que morreu. Essa expressão canto do cisne diz respeito a uma história, né, de um cisne, ele jamais canta tão belamente quanto perto do final de sua vida. Quando o cisne está para morrer, ele emite o mais belo canto, e então ele morre, né? Então, diz respeito a isso, de que essa época, ela encontrou o seu auge em Agostinho perto do fim, certo? Agostinho ele se insere nesse período de intensas mudanças entre o mundo antigo e o mundo medieval, certo? Ao mesmo tempo em que ele é o último desses homens, ele inaugura, foi o mestre por excelência de uma nova época. E essa influência pode ser encontrada nos grandes escritores cristãos da Idade Média. Os reformadores do século XVI, Martinho Lutero e João Calvino, foram profundamente influenciados pelo bispo de Hipona, assim como Jonathan Edwards, o grande teólogo do século XVIII, né, que vocês conhecem, recebeu uma influência muito grande de Agostinho. Portanto, nenhum dos que o antecederam foi tão notável quanto ele. Realizou seu ministério numa pequena cidade do norte da África, mas cuja influência se fez sentir em todo o cristianismo ocidental até hoje, né? E é interessante a gente parar para pensar, porque ele foi bispo de uma cidade que era insignificante. Então, era uma cidade totalmente insignificante diante da vastidão do Império Romano e de várias outras igrejas que eram muito maiores, né? Mas mesmo estando nessa região um tanto insignificante do Império, a influência dele se fez sentir muito grande nesse período e especialmente no período da Reforma Protestante, que recebe o nome de Reforma porque justamente é um resgate daquilo que os pais já acreditavam nesse período da patrística. E Agostinho talvez não, né, desses pais da igreja, foi o que mais influenciou o pensamento dos reformadores no século XVI, para esse resgate desse pensamento que estava sendo perdido ali no final da Idade Média, no período moderno. Então, esses homens, esses reformadores, né, Martinho Lutero, Calvino e vários outros, propuseram esse resgate, trazendo de volta o pensamento desses pais da igreja, em especial de Agostinho, né? Calvino tinha uma frase interessante, né, em latim, que eu não sei latim, mas a tradução dela seria Agostinho é totalmente nosso. Né? Ele usava essa frase, né, para se referir ao fato de que os católicos estavam totalmente distantes do entendimento de Agostinho a respeito da natureza humana e da graça do Senhor. E os reformados eram aqueles que estavam dando continuidade a esse pensamento agostiniano que estava sendo perdido, né? Então é isso, é um pensador que influenciou muito tanto o catolicismo quanto o protestantismo até hoje, né? Ele deixou esse legado muito extenso de várias obras, né? Não só essas obras de cunho intelectual que eu abordei aqui, mas também muitos sermões, né? Existe uma quantidade enorme de sermões de Agostinho que estão disponíveis aí até hoje, refletindo também essa dimensão pastoral, né? Porque todos esses homens, né? E esse é um
ponto onde nós devemos nos inspirar, eles não faziam uma teologia meramente acadêmica, né? Eles não estavam fazendo uma teologia trancafiada lá na sua universidade, querendo provar qual que era o melhor, quem utilizava o melhor argumento, quem tinha a melhor retórica, né? Todas essas obras de teologia que esses homens propuseram, né, e focando em Agostinho aqui, eram devido à sua grande preocupação na fé do seu rebanho, certo? Para que a fé das suas ovelhas fosse uma fé bíblica, fosse uma fé ortodoxa. Então, todas essas obras que Agostinho escreve, apesar de ter escrito obras com uma erudição muito grande, né, obras que são até difíceis de se ver, né, a sua preocupação era sempre a manutenção da fé do seu rebanho e das igrejas ali em torno da África, né? Uma vez que ele era o bispo, né, ele tinha outras igrejas ali ao redor também, como sua responsabilidade, e ele prezava pela manutenção de uma fé ortodoxa nessas igrejas. Então, todas as suas obras são escritas tendo em mente isso, né? As ameaças que estavam presentes, que poderiam contaminar as igrejas, né? E a fé do seu povo. Então, ele se sentia no dever de elaborar e de defender, né, uma teologia ortodoxa, uma teologia bíblica, né? Então, é isso. É um pastor, né? É um pastor, né? É um santo de Deus. Isso aí. Não, santo não. Não, é Santo Agostinho? Ou cadê lá? É isso, alguém quer falar alguma coisa? Querendo mais.